Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa aula nós veremos então as organelas responsáveis pela síntese de energia nas células eucarióticas. São elas as mitocôndrias e os cloroplastos. Veremos então como essas organelas estão organizadas quanto suas estruturas, bem como a localização dentro das células. Bom, vamos lá e eu desejo uma boa aula a todos. Então, a mitocôndria é a organela então responsável pela síntese de ATP e é nela então que vai ocorrer a fosforilação oxidativa. A mitocôndria, ela possui então uma membrana externa. Essa membrana, ela vai conter então grandes quantidades de proteínas. Essas proteínas de canal, que são denominadas porinas, vai fazer com que então essa membrana seja bem permeável a moléculas e íons. Moléculas de até 5.000 Daltons pode atravessar livremente então essa membrana. Mas internamente a gente vai ter então a membrana interna. Essa membrana interna, ela tem então numerosos cristas, né? O que vai fazer com que essas vilosidades vai fazer com que então aumente a superfície de contato, porque é nessas membranas internas onde vai ocorrer então a fosforilação oxidativa. Então, é graças então à presença de proteínas, né, enzimas, que vai fazer com que ocorra então a fosforilação oxidativa através então da cadeia transportadora de elétrons, a ATP e da ATP sintase, que vai fazer então a produção de a síntese de ATP. Entre a membrana interna e a membrana externa, as mitocôndrias têm então o espaço intermembranar. Esse espaço intermembranar, ele vai conter então várias enzimas que vai utilizar então o ATP que vai ser sintetizado lá na matriz mitocondrial para fosforilar outros nucleotídeos. E esse espaço intermembranar, ele vai ter então uma composição muito similar do citossol da célula, porque como essa membrana ela tem muitas proteínas de canais, as porinas, fazendo com que substâncias possam atravessar essa membrana externa. Então esse espaço intermembranar, ele é muito parecido em composição com o citossol da célula. Enquanto que a matriz mitocondrial, essa sim vai ter uma composição diferente do espaço intermembranar. Então, na matriz, que é o espaço então que vai conter uma mistura altamente concentrada de enzimas, incluindo aquelas então necessárias para oxidação do piruvato e ácido graxo no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. E aqui é uma micrografia então de uma mitocôndria, mostrando então a membrana externa que circunda toda a organela, a membrana interna cheia aqui de vilosidades, que são as cristas mitocondriais, e é nessa membrana interna aqui que vão estar então os complexos enzimáticos da cadeia transportadora de elétrons. E o que separa então o espaço que vai estar então entre as duas membranas é o espaço intramembranar, e a parte interna aqui, a parte que está na parte interna aqui da membrana interna, vai ser então a matriz mitocondrial. Os cloroplastos vão ser as organelas então presentes em eucariotos vegetais, algas e bactérias fotossintetizantes, e os cloroplastos que são responsáveis então pela fotossíntese. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também vai possuir então um conjunto de membranas e compartimentos então especializados onde ocorre então esse processo metabólico.
Então, aqui é uma micrografia aqui de uma célula. Essa célula está separada aqui do meio extracelular pela parede celular, que circunda toda a célula. E no interior, então, dessa célula vão ter, então, os cloroplastos. Eles estão sempre, geralmente eles estão em grande número dentro da célula e se posicionam na periferia da célula, que é onde há maior incidência de luz. Já que nos cloroplastos vão ter então o pigmento clorofila, que é o pigmento então responsável pela captura de energia luminosa. Então, se a gente for olhar aqui apenas um cloroplasto, a gente veria então uma membrana externa, que também, assim como a mitocôndria, é uma membrana que tem uma maior permeabilidade, mas internamente tem então a membrana interna. Essa membrana sim já tem uma maior seletividade do que entra aqui no estroma do cloroplasto. Entre as duas membranas tem-se o espaço intramembranar. No interior aqui, a parte fluida do cloroplasto é o estroma, e no estroma vão estar então os tilacoides, né? Que são então essas estruturas aqui membranosas, que é onde vai estar presente então a clorofila, os fotossistemas 1 e 2, a ATPase, que vai ser responsável então pela cadeia, pelo transporte de elétrons, que vai formar então a cadeia respiratória. E o conjunto então desses tilacoides vai formar então um grano e o conjunto então de grano, né, 2 grãos ou mais, vão ser então os grana. Então aqui é uma micrografia aqui de um cloroplasto, mostrando aqui a membrana externa, mais internamente a membrana interna, e aqui a gente consegue ver então os tilacoides, essa porção aqui mais escura, que são aqui as membranas do tilacoide. Uma pilha aqui de tilacoide vai formar então um grânulo, e mais do que 2 pilhas então vai formar então o grana. A partir de 2 grânulos forma então uma grana. E entre os tilacoides vai ter aqui o espaço da lamela. Então, os cloroplastos, eles vão possuir então uma membrana externa, que vai ser então altamente permeável, e uma membrana interna que é menos permeável, onde então várias proteínas de transportes vão estar embebidas. As duas membranas, né, a interna e a externa, e o espaço intermembranar, vai formar então o envelope do cloroplasto, onde vai estar então os tilacoides e o estroma, que é a parte fluida. A membrana interna então vai circundar o estroma, que é essa parte cinza do cloroplasto. E uma terceira membrana que vai formar então esses discos, que são então os tilacoides, que eles estão então organizados em pilhas chamadas então de grana. E o sistema de captura de luz, né, que vai ser então a cadeia transportadora de elétrons e a enzima ATPase, é que vai ser responsável então pela síntese de ATP durante a fotossíntese. E posteriormente esse ATP então é utilizado no ciclo de Calvin para a síntese de carboidratos. Então toda essa maquinaria aqui, ela está presente então nas membranas dos tilacoides. Então a origem, né, endossimbiótica de que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos, eles foram então englobados, né, por células eucarióticas
células pré-eucarióticas, células eucarióticas primitivas, é baseado então de que essas duas organelas elas possuem então membrana dupla e genoma próprio, além de se dividirem, né, de se reproduzirem por fissão binária, assim como as bactérias. Então, acredita-se, né, que a origem das mitocôndrias se deu com uma bactéria aeróbia. Essa bactéria aeróbia, ela possuía, então, uma membrana plasmática e uma membrana externa. Então, ela tinha membrana dupla. Então, essa bactéria aeróbia, pelo processo, então, de endossimbiose, de endocitose, ela foi, então, adquirida por uma célula pré-eucariótica anaeróbia e a membrana plasmática aqui dessa célula pré-eucariótica, ela se formou aqui em volta aqui dessa bactéria aeróbia e com o tempo houve a perda então dessa membrana e com o tempo, né, a membrana interna dessa célula aqui de bactéria, ela sofreu então invaginações para que o processo de síntese de ATP fosse mais eficiente. Acredita-se, né, que graças a esse processo de endossimbiose é que os eucariotos puderam evoluir tanto, porque uma bactéria aeróbia ela vai produzir ATP através aqui da sua membrana plasmática. Então vai ter uma maquinaria enzimática na membrana plasmática responsável pela síntese de ATP. Enquanto que numa célula eucariótica aeróbia, né, que ela já tem essas mitocôndrias, o processo de síntese de ATP vai ser muito mais eficiente, porque vai ser então nessas organelas que vai ocorrer então a síntese de ATP, para que energia seja gerada então para os processos metabólicos de uma célula eucariótica. E assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também, acredita-se que eles evoluíram, né, que eles foram originados a partir de bactéria fotossintética, né, uma bactéria com capacidade fotossintetizante, que foi, pelo processo também de endocitose, foi adquirida aqui por uma célula eucariótica primitiva, aeróbia, né, porque ela já possuía aqui as mitocôndrias aqui no seu interior. E essa bactéria fotossintética, quando ela entra, então, dentro dessa célula eucariótica, a membrana plasmática aqui dessa célula eucariótica, ela vai, conforme essa bactéria está entrando aqui na célula, a membrana plasmática fica em volta aqui desse cloroplasto, fazendo com que, então, haja o surgimento, então, desse cloroplasto com membranas duplas aqui. E no processo, então, de evolução, surgiu, então, assim, uma célula eucariótica capaz, então, de realizar fotossíntese graças à presença, então, dos cloroplastos. Então, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles vão possuir, então, DNA próprio, eles vão se dividir por fissão binária e vão possuir essas membranas duplas. Então, nas plantas, os cloroplastos vão estar, então, no tecido foliar. Então, se for feito, então, um corte transversal, seria um corte assim na folha, né? A gente estaria vendo aqui, então, a epiderme superior, o mesófilo, onde vai estar, então, aqui as células, onde vão conter, então, os cloroplastos, e a epiderme inferior, onde vão ter aqui os estômatos, que vão ser células especializadas também por realizar a troca gasosa. E
e vão conter, então, cloroplastos. Então, se a gente visualizar aqui uma célula do mesófilo, então a gente estaria vendo aqui uma célula com uma dezena aqui de cloroplastos presente, então, numa célula foliar do mesófilo. E o cloroplasto, então, ele é formado por uma membrana externa, por uma membrana interna. A região entre essas duas membranas é o espaço intermembranoso ou intramembranar. No interior vão ter, então, os tilacoides, né, as membranas dos tilacoides, onde vai estar, então, presente toda a maquinaria necessária para a síntese de ATP. E o tilacoide ele vai estar disperso, então, numa parte fluida, que é o estroma. E uma pilha de tilacoide vai formar, então, o grano. E aqui é uma micrografia eletrônica de um cloroplasto, onde a gente vê aqui, então, a membrana externa, que separa a organela do meio onde ela se encontra. E a gente consegue ver, então, essas regiões mais escuras, então, são os tilacoides, né, que se organizam formando, então, o grana. E entre essas regiões a gente vê umas regiões mais claras, que é a região, então, lamelar. E o tilacoide ele vai estar, então, no estroma. Os cloroplastos, eles variam em relação à forma e localização. Eles têm, então, entre 4 a 6 micrômetros de diâmetro e eles podem ser discoides, ovoides, esféricos e ainda espiralados. Geralmente, então, os cloroplastos eles se encontram nas células aqui do mesófilo e eles se organizam, então, na periferia da célula. Então, se for feito um corte transversal aqui num tecido foliar, no lado superior a gente vai ter, então, a cutícula e a epiderme superior. O mesófilo, que é essa região aqui mais delgada, aonde vão estar, então, os cloroplastos. E a epiderme inferior, onde vai ter, então, os estômatos, que também possuem cloroplastos. Então, se a gente isolar aqui uma célula do mesófilo, então a gente vai ter aqui uma célula vegetal, que é composta, então, de uma parede celular que circunda toda a célula, o núcleo, um vacúolo para armazenamento e além das outras organelas, os cloroplastos, que se posicionam aqui na periferia da célula. E se a gente for visualizar, então, um cloroplasto, a gente estaria vendo, então, a membrana externa, a membrana interna, entre as duas membranas, o espaço intramembranar, os tilacoides, as membranas dos tilacoides, que se organizam, então, em pilhas, formando então o grano, que vai estar então no estroma. E aqui é a micrografia eletrônica de transmissão, mostrando então a imagem de um cloroplasto. Então, o processo de fotossíntese ele vai ocorrer graças à presença dos cloroplastos. Então, o cloroplasto ele vai então absorver a energia luminosa, graças então ao pigmento de clorofila que vai estar presente lá na membrana do tilacoide e vai converter então energia química, que nada mais é do que o ATP, que vai ser utilizado posteriormente no ciclo de Calvin para a produção de carboidratos, para a síntese de carboidratos e outros compostos, e que vai estar ocorrendo então no estroma do cloroplasto. Enquanto nos tilacoides, nas membranas dos tilacoides, é que vai estar ocorrendo então o transporte de elétrons e a síntese de ATP. Então a luz ela é absorvida então pela clorofila que vai estar presente lá nas membranas dos tilacoides e essa luz então vai fazer com que
ocorra então o transporte de elétrons nessa membrana, fazendo com que ocorra então um gradiente, um gradiente eletroquímico de prótons, e esses prótons então são bombeados de dentro aqui do tilacoide para o estroma, produzindo então ATP, sintetizando ATP graças à ATP sintase. E esse ATP, uma vez no estroma, vai ser utilizado então para a síntese de carboidratos. Então a luz aqui está incidindo nas membranas aqui do tilacoide. Essa luz então faz com que a cadeia transportadora de elétrons seja ativada e os carreadores de energia são então convertidos, né, em NADPH e ATP, e esse ATP então vai ser utilizado para a síntese de carboidrato e outros compostos orgânicos. Então, o NADPH e o ATP, que são os carreadores de energia, eles vão ser formados então pela ação da luz, que vai reduzir o CO2 e vai converter em 3-fosfoglicerato, que é o precursor de açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, que vai ser importante então para a célula, que ela vai então sintetizar. E por meio então de uma série de reações conhecidas então como ciclo de Calvin, é que esses compostos, então essas macromoléculas, são então sintetizadas. Então a luz vai incidir nas membranas dos tilacoides, onde vai estar lá a clorofila, e graças ao fotossistema 2, fotossistema 1 e a cadeia de elétrons, é que elétrons vão sendo então transportados, fazendo com que haja então um diferente de gradiente na membrana dos tilacoides, e esse gradiente de prótons faz com que seja sintetizado então ATP, ATP esse que vai ser utilizado então no ciclo de Calvin para síntese então das moléculas de açúcar, aminoácidos, ácidos graxos, entre outros. Então imaginemos um corte aqui transversal num tecido foliar. A gente estaria vendo então essa imagem. Então nós teríamos a epiderme superior, onde ela é rica em cutina. Mais abaixo nós teríamos então o mesófilo, que é o tecido então responsável pela fotossíntese, porque é no mesófilo então que vão ter as células que vão conter então os cloroplastos. E esse mesófilo ele vai ser formado então pelo parênquima palissádico e pelo parênquima lacunoso. E mais abaixo tem-se então a epiderme inferior. É na epiderme inferior que vai ter então os estômatos, que são as células guardas, né? Que são aquelas células que vão fazer então o controle de perda de água. E nesses estômatos, então, também vão ter os cloroplastos. Então, em plantas menos evoluídas, como as pteridófitas, né? O exemplo é a samambaia, essas plantas, elas vão ter então uma epiderme inferior, que vão ter células então com cloroplastos, além dos estômatos também que vão apresentar os cloroplastos. Já em plantas mais evoluídas, como as angiospermas, elas vão ter então os estômatos, somente os estômatos que vão apresentar então os cloroplastos aqui na epiderme. Então, os estômatos, né, eles são conhecidos também como células guardas. Eles vão ser ricos então em cloroplastos, que são esses círculos verdes aqui, e os estômatos, eles são responsáveis então
pelo controle de perda de água, conforme o ostíolo aqui ele se abre ou se fecha. E ele está presente, então, na epiderme inferior da folha. Então, os estômatos, eles são responsáveis, então, pela troca gasosa, né? Então, eles absorvem dióxido de cloro e libera água e oxigênio no processo, então, de respiração. E nos estômatos, então, vão estar presentes lá os cloroplastos. Aqui é uma imagem, então, mostrando, então, as células aqui da epiderme. A gente vê, então, que essas células, elas não têm cloroplastos, e os cloroplastos, eles vão estar presentes somente aqui nos estômatos dessa epiderme. Então, aqui no caso, seria uma imagem, então, da epiderme de uma planta do tipo angiosperma, onde somente nos estômatos é que são encontrados os cloroplastos. Então, em relação à localização e à quantidade de cloroplastos, vai depender, então, da espécie vegetal. Então, espécies menos evoluídas, né, como as pteridófitas, no caso aqui a samambaia, ela vai apresentar, então, uma epiderme com cloroplastos, além de estômatos aqui também rico em cloroplastos. Enquanto que plantas mais evoluídas, como as gimnospermas e angiospermas, no caso aqui do nosso exemplo, o lírio, que é uma angiosperma, ele vai possuir, então, cloroplastos somente nos estômatos, enquanto que as células da epiderme, elas não vão possuir cloroplastos. Então, estômatos com cloroplastos e a epiderme é ausente, então, de cloroplastos. A Spirodira, que é uma alga verde, ela vai possuir, então, cloroplastos na forma helicoidal, na forma, então, de alfa-hélice. Então, os cloroplastos, eles assumem essa forma nessa alga verde, a Spirodira. Os cloroplastos ainda podem ser ovoides, circulares, discoides. A sua forma varia, assim como a quantidade vai variar, então, dependendo da célula. A ciclose é um movimento, então, dos cloroplastos que ocorre, então, em folhas. Aqui é uma imagem, então, mostrando os cloroplastos presentes, então, em células de elódia. E esses cloroplastos, então, eles se movimentam aqui de forma circular, geralmente aqui na posição periférica da célula, que é a região, então, onde vai ter a maior incidência de luz, já que os cloroplastos são responsáveis, então, pela absorção de energia luminosa, graças ao pigmento da clorofila. Então, a ciclose, ela é o movimento, então, do citoplasma dentro de células vivas vegetais, levando, então, os cloroplastos para a parte mais exterior do citoplasma. E esse movimento se dá, então, para facilitar a captação da luz e calor vindos do meio externo. A ciclose, ela depende, então, de interações constantes entre actina e miosina, que são as proteínas formadoras dos microfilamentos. E a actina, ela vai se associar, então, à miosina, e graças à hidrólise do ATP, que é gerado, então, esse movimento interno dos cloroplastos. Aqui tem um link, então, para vocês, onde vocês podem observar, então, o movimento desses cloroplastos aqui em células de elódia.
Então, aqui tem duas imagens mostrando, então, os cloroplastos presentes, então, na epiderme de células vegetais. Nessa primeira imagem aqui, eu pergunto, então, para vocês, essa se refere, então, a que espécie vegetal, né? A que tipo vegetal? Então, a gente vê que tanto os estômatos quanto as células da epiderme, elas são ricas aqui em cloroplastos. A gente vê, então, que os cloroplastos vão estar presentes tanto na epiderme como nos estômatos. Então, nessa primeira imagem, seria, então, uma epiderme de uma samambaia, uma pteridófita, onde a gente vai ver, então, os cloroplastos presentes tanto nos estômatos, quanto presente, então, na epiderme. Enquanto nessa segunda imagem aqui, a gente vê somente cloroplastos presentes aqui nos estômatos. As células da epiderme são ausentes de cloroplastos. Então, essa segunda imagem aqui seria, então, a epiderme de uma angiosperma, que seria o lírio, mostrando, então, que os cloroplastos eles vão estar presentes, então, nos estômatos e não vão estar presentes na epiderme. Bom, pessoal, essa foi, então, a nossa aula de cloroplastos e mitocôndrias. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado essa oportunidade. Desejo, então, bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula. Até lá!